Ele estava sentado em silêncio, olhando pela janela, como fazia todos os dias às 6 da tarde. O sol se despedia lentamente, tingindo o céu de um laranja profundo. Mas algo naquela cena doía mais do que o habitual. Seu olhar estava vazio, como se não reconhecesse mais a rua onde morava há 50 anos. Como se não reconhecesse mais a mulher ao seu lado. Quem é você mesmo? Ele perguntou pela 5ª vez naquele dia. Aquela mulher era sua esposa, companheira de vida, mãe dos seus filhos. Mas para ele, agora, era só uma estranha. Essa é a face mais cruel do Alzheimer. Ele não leva só a memória, leva a identidade, leva o passado, leva o amor em silêncio. E o pior, quando os primeiros sinais aparecem, muitos acham que é só coisa da idade. Mas, e se existisse uma maneira simples, natural e acessível de proteger o cérebro antes que isso comece? Uma forma prática que você pode adicionar ao seu dia a dia com facilidade para blindar sua mente contra a degeneração? Hoje você vai descobrir qual é essa semente poderosa, como ela atua no seu cérebro e como ela pode ser o seu maior escudo contra a perda de memória. Mas atenção! No final do vídeo, vou te contar o jeito certo de consumir essa semente. Porque, se você errar nisso, ela pode até fazer mal. Então fica comigo até o fim, porque esse conhecimento pode mudar sua vida e a de quem você ama. Antes de revelar qual é essa semente milagrosa, você precisa entender o que está acontecendo dentro do cérebro de quem desenvolve Alzheimer ou demência. Imagine o seu cérebro como uma rede gigantesca de fios elétricos interligados. Cada lembrança, cada emoção, cada movimento do seu corpo depende dessa rede estar funcionando perfeitamente. Mas, com o tempo, pequenas inflamações silenciosas, má circulação e até mesmo a falta de nutrientes vão corroendo essa rede, como cupins devorando a estrutura de uma casa. As conexões começam a falhar. Os nomes somem da memória. Os rostos se tornam estranhos. E, aos poucos, a pessoa deixa de ser quem era. Mas aqui está o ponto crucial. Essa deterioração não começa do nada. Ela é resultado de anos de agressões invisíveis ao cérebro, causadas por má alimentação, sedentarismo, estresse crônico e, principalmente, pela falta de substâncias neuroprotetoras no dia a dia. Substâncias que, se estivessem presentes, poderiam fortalecer essas conexões e evitar o colapso. E é aí que entra a semente que vamos revelar hoje. Uma semente pequena, mas extremamente poderosa, que a ciência já comprovou como um dos alimentos mais eficazes para proteger os neurônios, combater inflamações cerebrais e até estimular a regeneração do tecido nervoso. Mas antes de falar dela, deixa eu te contar uma história real que vai te fazer enxergar o impacto disso de forma ainda mais clara. Dona Célia, 74 anos, morava sozinha em uma pequena cidade do interior de Minas. Sempre foi ativa, fazia suas caminhadas matinais e adorava cuidar das plantas no quintal. Mas nos últimos 2 anos, algo começou a mudar. Primeiro foram os esquecimentos bobos, o nome de uma vizinha, onde deixou a chave, o dia da consulta médica. Depois, vieram episódios mais preocupantes. Deixou o fogão ligado, confundiu o caminho de casa, não reconheceu a própria sobrinha. A família, desesperada, procurou ajuda. O diagnóstico foi como um soco no estômago. Demência em estágio inicial. Mas aí entra a parte mais surpreendente dessa história. A filha da Dona Célia, que mora em São Paulo, começou a estudar obsessivamente tudo sobre nutrição cerebral. E em meio a pesquisas, artigos científicos e documentários, ela encontrou algo que chamou atenção. Relatos de pessoas que usaram uma pequena semente como aliada na recuperação da clareza mental. Cética, mas sem muitas alternativas, ela incluiu essa semente na rotina da mãe. Não foi um milagre. Mas em poucos meses, os lapsos de memória diminuíram. Dona Célia voltou a lembrar o nome das plantas, a preparar o café com atenção e até contou histórias da juventude que todos achavam esquecidas.
É claro, ela também fazia caminhada, bebia bastante água e seguia uma alimentação mais saudável. Mas a filha tinha certeza de uma coisa: aquela semente fez diferença. E agora você vai entender por quê. O nome dessa semente é linhaça. Sim, a mesma que muita gente já tem em casa, guardada num potinho esquecido na prateleira, sem imaginar o poder que ela carrega. A linhaça é uma das fontes mais ricas em ácido alfa-linolênico, um tipo de ômega 3 vegetal, que tem sido estudado por neurocientistas do mundo inteiro por seus efeitos protetores no cérebro. Esse ômega 3 atua diretamente nas membranas dos neurônios, melhorando a comunicação entre eles, reduzindo a inflamação cerebral, que está por trás de muitos casos de demência, e ajudando na regeneração de áreas danificadas. E não para por aí. A linhaça também contém lignanas, que têm ação antioxidante poderosa. Isso significa que ela combate os radicais livres, pequenas moléculas que oxidam e danificam as células do cérebro com o passar do tempo. Quando não controlados, esses radicais aceleram o envelhecimento mental, tornam a memória lenta e abrem espaço para doenças como o Alzheimer. É como se o cérebro, com a ajuda da linhaça, voltasse a respirar melhor, ficasse mais leve, mais alerta. E o mais impressionante: tudo isso vem de uma sementinha que cabe na palma da mão. Mas o que torna a linhaça uma arma tão poderosa contra o Alzheimer não é apenas a presença do ômega 3, é a sinergia entre seus compostos. As lignanas, por exemplo, são substâncias antioxidantes presentes em altíssima concentração na casca da linhaça. Elas agem como um escudo contra os radicais livres, que são moléculas instáveis, responsáveis por agredir as células do cérebro. E aqui está um segredo que poucos sabem. Quando essas lignanas entram em ação junto com o ômega 3, elas ajudam a reduzir a inflamação crônica no cérebro, um dos fatores mais associados ao declínio cognitivo progressivo. É como se a linhaça fosse uma guardiã silenciosa da sua memória, trabalhando em silêncio todos os dias, sem alarde, para que você continue se lembrando do nome dos seus filhos, do cheiro da casa da sua mãe, das histórias que marcaram sua vida. Mas talvez você esteja se perguntando: só a linhaça é capaz disso? E se eu não gostar do gosto dela? Ou se eu quiser variar? Calma, porque existem outras aliadas nessa jornada. Algumas sementes escondem um potencial impressionante para manter seu cérebro jovem, ativo e protegido. Vamos explorar isso. Se você achou a linhaça poderosa, vai se surpreender ao descobrir o que outras sementes também podem fazer pelo seu cérebro. Vamos falar, por exemplo, da semente de chia. Pequena, discreta, quase sem sabor, mas com uma densidade nutricional fora do comum. Rica em ômega 3, assim como a linhaça, a chia também entrega fibras e antioxidantes que ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, algo fundamental para a saúde cerebral. Quando o cérebro recebe glicose em excesso e de maneira descontrolada, ele sofre. A memória enfraquece, a atenção se dispersa, mas quando os níveis são estáveis, ele floresce. É como dar ao seu cérebro um combustível limpo, sem toxinas. Além disso, as fibras da chia alimentam as bactérias boas do intestino. E hoje, a ciência já confirmou. Há uma conexão direta entre a saúde intestinal e a saúde mental. Ou seja, quando você cuida do seu intestino, está cuidando do seu cérebro. E essa é uma verdade poderosa demais para ser ignorada. Agora, imagine combinar o poder da chia com a semente de girassol, outra aliada poderosa que pode ajudar a blindar seu cérebro contra os danos da idade. Essas sementes são uma fonte rica de vitamina E, um antioxidante fundamental para proteger as células nervosas dos efeitos dos radicais livres, aqueles vilões invisíveis que aceleram o envelhecimento cerebral. Pesquisas mostram que pessoas com níveis adequados de vitamina E tendem a apresentar menor risco de desenvolver Alzheimer,
justamente porque essa vitamina ajuda a combater a inflamação e o estresse oxidativo no cérebro. Além disso, a vitamina E está ligada a um melhor desempenho da memória e da cognição, fatores que se tornam cada vez mais essenciais para manter uma vida plena e ativa conforme avançamos em idade. Não é apenas um nutriente, é uma armadura para a mente. Por isso, incorporar sementes de girassol à sua rotina pode ser uma estratégia simples e eficaz para a prevenção de doenças neurodegenerativas. As sementes de abóbora e girassol podem parecer pequenas, mas carregam um poder gigantesco quando o assunto é saúde do cérebro. A semente de abóbora, por exemplo, é um verdadeiro multivitamínico natural, rica em magnésio, zinco e antioxidantes. Ela atua diretamente na memória, no humor e na proteção contra doenças como o Alzheimer. Já a semente de girassol brilha como uma fonte generosa de vitamina E, combatendo os radicais livres que aceleram o envelhecimento cerebral. E não para por aí. Ambas contribuem para a saúde dos vasos sanguíneos do cérebro, melhorando a oxigenação e o funcionamento das células nervosas. Essas sementes podem ser incorporadas facilmente no seu dia, em saladas, lanches, iogurtes ou até pães caseiros. O importante é entender que o cérebro precisa de combustível certo todos os dias, e essas pequenas aliadas são uma forma prática e poderosa de oferecer isso. Prevenir o Alzheimer não é sobre um único alimento milagroso, mas sobre um estilo de vida onde escolhas inteligentes se somam. E é aí que entram essas sementes, discretas no tamanho, mas gigantes em impacto. Além disso, não podemos esquecer que a saúde é um dom divino, e confiar em Deus para cuidar do nosso corpo e da nossa mente traz paz e esperança para essa caminhada. A fé nos dá força para enfrentar os desafios e nos inspira a cuidar do templo sagrado, que é o nosso corpo, preservando nossa saúde física e mental com gratidão e responsabilidade. Por isso, aproveite esses pequenos superalimentos e incorpore-os na sua rotina com alegria e constância, sempre agradecendo pela vida e pelo cuidado que Deus nos oferece todos os dias. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais dicas valiosas de saúde e qualidade de vida. Cuide do seu cérebro hoje para garantir uma vida longa, ativa e abençoada amanhã. Até o próximo vídeo.